Queremos convidar agora para a terceira palestra dessa manhã o Dr. Raimundo Augusto Fernandes Neto, membro da ABRATEP e presidente da Comissão de Direitos Eleitorais da OAB Ceará, que irá presidir nesse momento a nossa terceira mesa. Convidamos também o Dr. Carlos Eduardo Miranda Zottmann, ele que é gestor de segurança e de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral, que irá falar sobre o tema segurança da informação e sua aplicação na LGPD. Com a palavra, o presidente da mesa, Dr. Raimundo Augusto Fernandes Neto. Bom dia a todos e a todas. Vou tirar aqui a máscara. Prazer estar nesse evento. Queria parabenizar inicialmente o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pela iniciativa desse seminário, especialmente no papel da ouvidoria, através da ouvidoria da nova presidência do Dr. Davi Sombra e da sua equipe representada pela meu amigo Gino, né, a doutora Regina, e de quem logo saúdo aqui a valiosa classe dos servidores dos TREs e da Justiça Eleitoral do Brasil, que sem nenhuma dúvida possui um quadro muito destacado e muito competente no trato da questão eleitoral tão importante para a nossa democracia. Então gostaria de registrar aqui, através dessa homenagem a todos os servidores do TRE e da Justiça Eleitoral do Brasil. E parabenizar pelo evento. Esse é o segundo evento que o Dr. Davi Sombra já promove aqui na Justiça Eleitoral a respeito da LGPD, né? E também queria aqui agradecer a presença de todas as pessoas que estão e citar principalmente os nossos colegas advogados, aqui membros da Comissão Eleitoral, que é parceira nesse evento, e bem os demais colegas que tanto trabalham e elaboram na área eleitoral. Nós temos aqui um palestrante do mesmo nível, para não dizer, do nosso amigo Bruno Souza, que vai tratar sobre a palestra 3, que seria Segurança da Informação e sua aplicação no LGPD. O palestrante é o Dr. Carlos Eduardo Miranda Zottmann, servidor do Superior Tribunal de Justiça, gestor de segurança de TI do Tribunal Superior Eleitoral, pós-graduação em Governança de Tecnologia e Informação da Unieuro, cursando pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados no Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa no IDP, graduando em Ciência em Análise de Sistema pela Faculdade Católica de Brasília, né? Imagino que o tema escolhido para que o doutor Carlos Eduardo possa nos tratar de maior importância nessas eleições, né? E também maior importância na utilização da LGPD na Justiça Eleitoral, porque você discernir e contemporizar dois princípios básicos, como o direito à informação que o eleitor tem, o direito à informação que é nos garantido desde o aspecto eleitoral, do interesse público, o aspecto inclusive socioambiental, né? Hoje o direito que tem a informação e também a garantia de um princípio constitucional hoje da privacidade dos seus dados é uma maneira difícil, esse sopesamento desses princípios que possam vir a entrar em conflitos, né? Então, o professor, chefe de TI do Tribunal Regional Eleitoral,
e nós podemos assim começar a tratar sobre a segurança desses dados de LGPD, e eu tenho muitas preocupações a respeito, principalmente dos dados. Eu pesquiso partidos políticos, escrevo sobre a temática e sobre a utilização dos dados, da segurança desses dados dos partidos políticos. Eu entendo que em alguns casos o interesse público prevalece. E aí eu queria ouvi-lo no seu tempo determinado pela organização sobre essa temática. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria dizer que é uma honra poder estar aqui falando para esse público tão seleto, né, tão especial. Realmente muito bacana poder estar aqui dividindo. Falar um pouquinho. Sim, agora ficou melhor. E estar aqui na mesa com pessoas também assim tão ciosas desses dois temas, né? A segurança da informação é um tema assim, bastante árido por si só, mesmo para a gente que é desse ramo, né? Então, assim, a gente hoje aqui busca ver se traz uma confluência entre esses dois assuntos, né? LGPD e a segurança, de forma que a gente consiga saber de que forma que vamos colocar assim, uma ciência poderia auxiliar a outra, né? Começando aqui a nossa palestra, já para passar ali o primeiro slide. Qual é o escopo da lei, né? Isso aqui eu trouxe de uma forma bastante óbvia, até porque nesse último dia e meio a gente já viu bastante sobre isso, né? Mas o escopo, só para que a gente deixe claro aqui, a LGPD trata sobre os nossos dados pessoais, né? Com a finalidade de que ela dê a proteção aos direitos sobre esses dados que nós temos, né? Principalmente aí do livre personalidade. Os princípios, né, a lei no artigo 6º ela traz 10 princípios, né, dos quais eu trouxe 2 aqui que eu acho que para a segurança da informação elas têm um vínculo mais próximo, né? O princípio do inciso 7, que é a segurança em si. No inciso 10, a lei deixa bem claro que todos aqueles que tratam esse tipo de dado precisam responsabilizar-se por ele e prestar contas sobre eles no caso de ocorrências ruins com esses dados, né? A segurança da informação, por si só, a gente já traz aqui agora uma mescla entre esses dois temas, né? Ela tem os pilares e os conceitos. Os pilares aqui são 3, né? As pessoas, somos nós, né? As pessoas que tratam os dados em si. E a gente vai ver ali um pouco mais na frente que as pessoas são, a gente sempre diz isso, né? As pessoas são o elo mais frágil quando a gente fala em segurança. Os processos, ou seja, como é que a gente trata esses dados, né? Como é que a gente coleta esses dados, como é que a gente guarda esses dados nas nossas bases, como é que a gente faz o backup, como é que a gente exclui. Então, os processos são uma dessas bases, né? E a parte técnica, ou seja, quais são os controles de segurança que eu tenho para colocar no ambiente onde eu tenho esses meus dados. E os princípios da segurança da informação, são mais do que esse, mas esses são os 3 principais, os 3 básicos, né? A gente tem aí o princípio da confidencialidade, ou seja, somente as pessoas que deveriam ter acesso a um certo conjunto de dados são as que efetivamente podem ter. A integridade, ou seja, todos os dados que eu tenho guardados nas minhas bases de dados, eles têm que ser íntegros, eles têm que ser fiéis ao dado da forma como ele chegou para mim. E a gente tem a questão da disponibilidade, ou seja, o dado tem que estar disponível para o acesso por todos que precisem dele, em todos os instantes e todos os locais onde se precisa dele. Então, esses são os princípios básicos de segurança. E como é que a gente mescla isso, então, aqui com a LGPD? A LGPD, no artigo 6º, inciso 8, ele traz os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de dado. Então, o primeiro cuidado é de acessos não autorizados. Cuidado com as comunicações desses dados, ou seja, quem é que pode chegar a ter acesso a eles, né? A difusão desses dados, são princípios bastante próximos aqui, né? A LGPD também fala que os cuidados com a alteração desses dados precisam ser também bastante fortes, né? A destruição e a perda.
Então, o artigo 6º, inciso 8, traz para a gente aqui esses 6 os cuidados, né? E a segurança da informação, eu botei aqui em 3 cores aqui para a gente ver como é que esses 6 itens aqui conversam com os princípios básicos que a gente viu ali. Então, esses 3 primeiros, eles se mapeiam sobre a confidencialidade, né? A alteração já tem a ver com a integridade. Destruição e perda já tem a ver com a disponibilidade. Então, aqui a gente começa a ter um primeiro mapa aí entre os 2 preceitos, as 2 ciências, vamos botar assim, né? E aí, bom, feito esse mapa, o próximo passo é o seguinte: como é que a gente aborda esse tema, a segurança da informação? Para sorte nossa, vamos colocar assim, tem bastante gente no mundo que pensou sobre isso já. Então a gente tem uma coleção interessante de boas práticas já escritas, né, documentadas, que a gente pode fazer uso para que a gente comece as nossas ações dentro desse tema. Eu trouxe 4 delas aqui, né? Uma, a gente tem a ISO 27001, que é um padrão de fato já há bastante tempo aí, que fala sobre como a gente deve criar as estruturas dentro dos nossos órgãos para que a gente trate do assunto, né? A gente tem um SysControls, por exemplo, que já é uma coisa mais técnica, que já mostra quais são os controles de segurança que eu preciso colocar no ambiente onde eu trato os meus dados. A gente tem o NIST CSF, que se parece bastante com os SysControls, e a gente tem a ISO 27005, que já é uma ISO que trata especificamente sobre a parte de riscos, né? Então, como é que eu cuido dos riscos em segurança da informação. Muito bem, eu tenho esses 4 conjuntos de boas práticas, mas qual deles eu uso, né? Por onde começo? Então, a gente tem um pequeno gráfico aqui que mostra para a gente, aqui no eixo X a gente tem experiência e no eixo Y a gente tem o tempo. Então, o meu órgão, por exemplo, se é um órgão que tem pouca experiência ainda dentro desse tema, eu começo por onde? Eu começo pelos frameworks de controles, né? Que é onde se encaixa aqui, por exemplo, o SysControls. Eu estou falando mais dele agora porque um pouco mais à frente a gente vai ver que aqui no país a gente já usa os SysControls com uma boa extensão. Então, quando eu tenho pouca experiência, eu começo pelos SysControls, que já me diz o que e como eu tenho que fazer do ponto de vista de controles, ou seja, quais são as medidas efetivas que eu tenho que colocar em prática no ambiente que eu tenho para que ele fique seguro. A partir do instante em que eu já tenho experiência, que eu já coloquei uma boa parte dessas coisas aqui em prática, a gente passaria então para os conjuntos de boas práticas que nos ensinam como estruturar a segurança de uma forma orgânica, vamos botar assim. A gente tem a ISO 27000 aqui, que está nessa etapa, né? Na segunda etapa. Uma vez feito isso, né, a gente pode dar um passo a mais, e aí eu já estou pronto para que eu trate sobre riscos de uma forma corporativa, vamos botar assim. E aí, dentre os frameworks que a gente tem aqui para isso, a gente tem a ISO 27005, conforme eu falei. Então, a gente tem aqui um pequeno guia de como eu começo com esse tema dentro do meu órgão público, né? Dentro da minha empresa, o órgão público. Conforme eu tinha falado antes, né? O SysControl já está em uso aqui no país de uma forma bastante interessante. Então, a gente já tem 2 órgãos aqui, em particular, que nos cobram com base no SysControls. O TCU, então, para quem tem visto isso aí de perto, o TCU já nos audita com base no SysControls, e o CNJ também, né? O CNJ, no final do ano passado, soltou um documento que é em SecPJ, e que é, em grande parte, não completamente, mas em grande parte, baseada no SysControls também. E a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o que é o SysControls. O SysControls hoje em dia está na versão 8, tá? E ele é um conjunto hoje de 18 controles, 18 temas, né, sobre os quais eu preciso ter ações dentro do ambiente onde ficam meus dados. Não vou falar sobre todos eles aqui, mas eu queria trazer aqui a atenção sobre os principais aqui do ponto de vista de
LGPD. Então a gente tem esses pontos número 3 ali, por exemplo, que é a produção de dados. Então ele vai trazer, dentro de cada um desses temas, ele traz uma série de ações práticas que têm que ser feitas para que eu atinja os objetivos que esse controle pede. Então ele vai ter uma série de ações práticas que ele pede que a gente faça para que os dados dentro do meu órgão estejam seguros, né? A gente tem o controle número 11 aqui, que é a recuperação de dados, né? A gente vai ver lá na frente que a última fronteira que a gente tem, assim, no caso de perda de dados, são os famosos backups que a gente tem, né? Bom, acho que esses dois aqui são os principais para os fins da LGPD. E o Syscontrol, além disso aqui, ele tem um guia também que te diz assim, qual é a jornada que você tem que ter dentro dele. Então a gente fala quais são os controles que você deve colocar em prática primeiro, que são os mais simples, depois os de nível médio, depois os de nível mais alto. E conforme eu tinha falado antes ali, a gente pode entender os Syscontrol, assim como todos os outros conjuntos de normas, debaixo desse prisma aqui. Então a gente vai ter ali ações que têm a ver com pessoas, né? Recomendações para que as pessoas ajam de forma segura, processos e também na parte técnica. Pessoas, o que a gente precisa fazer, né? A gente tem ali o controle número 14, que fala principalmente sobre a parte de conscientização. Então isso aqui eu acho que talvez seja até a parte mais importante de tudo que tem aqui, né? A segurança, acho que quando a gente fala sobre o tema, a gente pensa muito na parte técnica, né? Nos firewalls, antivírus, etc. Mas pessoas, acho que talvez seja o elo mais importante, né? Então, assim, a conscientização é importantíssima para quê? Para que as pessoas tenham uma percepção sobre riscos, né? No TSE, esses dias, a gente teve uma pessoa, que foi o Dr. Frank Ned, falando sobre isso, e os paralelos que ele fez foram bastante interessantes. Então, por exemplo, quando a gente está numa rua, a gente tem a percepção do risco de um carro que pode estar vindo. Então, você tem a faixa, né? Você está ali atento para isso, você sabe que para que você atravesse a rua, você precisa dar sinal, passar pela faixa e tal. E a mesma coisa se dá quando a gente está falando sobre dados, né? Sobre esse ambiente de cyber que a gente tem hoje. Quais são os riscos aos quais a gente está exposto, né? Qual é o risco que eu corro quando chega para mim um e-mail, por exemplo, de uma pessoa que eu não sei quem é, muitas vezes, ou às vezes até que eu sei quem é, mas vem com um link que parece estranho, por exemplo. Caso eu dê um clique nesse link ali, qual é o risco que eu corro, né? Então, é preciso que as pessoas tenham esse tipo de percepção. E conhecendo os riscos, o próximo passo, né? Como é que eu ajo de forma segura? Né? Então, quando a gente pensa em coisas como essa, a gente está falando sobre pequenas ações, palestras, workshops e tal, que ensinem as pessoas sobre esses dois tópicos aqui. Quando eu tenho esses dois tópicos, eu conheço quais são os riscos, eu sei qual é a forma que eu ajo de uma forma segura, eu diminuo tanto o meu risco pessoal, né? A gente já cansou de ver aí, todos nós já fomos vítima, ou a gente conhece gente que foi vítima de golpes via Pix, WhatsApp, etc. e tal. E esses riscos são muito parecidos quando a gente pensa em nós mesmos dentro do ambiente corporativo, né? As atitudes que eu tenho ali trazem o risco para dentro do ambiente da minha empresa. Então, se eu percebo os riscos e se eu sei como é que eu ajo de uma forma segura, eu diminuo também o risco pessoal e o risco corporativo. Para os outros dois princípios que a gente tem ali, processos e a parte técnica, os controles dos Syscontrol, todos os outros valem para esses dois aspectos, né? E aí, de que forma que a gente age quanto a isso? A primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é a gente normatizar. E por que isso, né? Às vezes parece um pouco de perda de tempo a gente escrever normas sobre isso. Mas quando a gente escreve normas, a gente cria uma cultura corporativa, né? Por que isso? Porque aquela forma de agir, ela permanece mesmo que as pessoas mudem. Quando a gente não escreve norma, hoje em dia você tem um grupo de pessoas que agem de uma forma segura. Por exemplo,
Aquele conhecimento pertence àquele grupo que está ali. Se essas pessoas saem, o conhecimento sai junto, né? Então, quando você escreve norma, você cria essa cultura, né? E por um outro lado também, uma norma escrita permite às equipes técnicas que implantem as medidas que têm que ser colocadas em prática. E quando você não tem norma, muitas das vezes o que a gente vê é o seguinte: a segurança às vezes pede para que a gente configure coisas que parecem como barreiras para quem usa os ambientes de TI, né? E as pessoas muitas vezes se queixam disso. Então, se você não tem uma norma que dê para o time técnico a base para que eles implantem os controles, as queixas muitas vezes se tornam mais fortes do que a consciência de que aquilo precisa ser colocado em prática. Então, as normas dão essa base para os times técnicos, né? E claro que depois que você escreve as normas, que eu diria que é a parte mais fácil, né? Embora tenha todo um trâmite interno, que muitas vezes é longo, e depois você precisa botar em prática os controles todos que estão escritos ali. E isso aqui demanda muito esforço, demanda muito tempo, demanda muita interação entre as equipes que cuidam da segurança e as equipes que cuidam dos ambientes de TI, dos processos todos internos, né? Ações práticas. O que pode ser feito para que a gente trate aqui, por exemplo, agora essa questão de confidencialidade? Deixa eu colocar a tela toda de uma vez. Isso. Então, assim, a primeira coisa que precisa ser feita é a gente precisa cuidar dos controles de acesso. Ou seja, eu preciso ter processos que me garantam que os controles de acesso aos dados que eu tenho, eles funcionem. Então, somente as pessoas que podem ter acesso são as que terão. E aqui a gente está falando sobre uma série de coisas. A gente está falando sobre o uso de 2FA, por exemplo, que foi falado aqui mais cedo. Muitas vezes pode ser um transtorno para quem usa, mas mesmo sendo um transtorno, às vezes é útil, coisas como isso, né? Direitos de acesso de aplicação. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas para quem é da área de TI, sabe que muitas vezes a gente escreve uma aplicação de consulta ao local onde a pessoa vota, por exemplo. Por uma falha minha, eu dei a aplicação com acesso a base de dados muito mais extenso do que isso. Então, às vezes, um hacker, por exemplo, por meio de uma falha que ele encontra, ele vai ter acesso a muito mais dados do que somente aquele dado que era o que eu queria mostrar, né? A segregação aqui é importantíssimo também, que dados de teste, por exemplo, aliás, que ambientes de teste, preferencialmente não funcionem com dados reais, né? Isso aqui é uma coisa importantíssima, porque ambiente de teste a gente sabe que normalmente tem uma segurança um pouco inferior ao ambiente real. Então, seria teoricamente mais fácil que alguém tenha um acesso não autorizado aos ambientes de teste, e se eu tenho dados reais ali, é muito mais fácil que esses dados vazem, né? E por fim aqui, uma coisa que também já foi colocada até hoje aqui mais cedo pelo Bruno, é importante que a gente cifre os nossos dados, né? Porque a gente sabe que aplicações têm suas falhas, né? Os hackers podem achar essas falhas, e caso eles achem essas falhas, eles podem ter acesso ao dado nativo da forma como ele está guardado dentro da minha base. Se eu cifro esses meus dados, eu já crio uma barreira bastante maior aí para que um atacante tenha acesso indevido a esses dados. Integridade. Integridade aqui, o principal, de novo, é o controle de acesso. Tá? Por quê? É importantíssimo que a gente tenha a certeza de que somente as pessoas que possuam a autorização formal para que elas insiram dados, alterem dados e excluam dados, efetivamente possam fazê-lo. A gente vai ver mais tarde aqui, umas poucas telas para frente, um caso em que isso não foi colocado em prática e uma imagem de uma empresa conhecida foi manchada porque dados foram mexidos ali por pessoas que não deveriam, né? E além do controle de acesso, você precisa ter um processo
definido sobre isso, né? Então, assim, além de quem, como isso deve ser feito, né? Muitas vezes quer dizer a partir de onde também a pessoa da casa dela pode mexer em um dado que está lá, ou ela precisa estar dentro do ambiente corporativo, por exemplo. E a gente pode pensar em vários outros tópicos nessa questão de processo. E, por fim, eu preciso ter uns registros que me permitam checar no futuro, por exemplo, se algum dado foi mexido por alguém que não poderia, né? Então, assim, a gente precisa ter a guarda de logs, né, pelo tempo que for preciso. E aí cada um sabe, né, para o conjunto de dados que tem, durante quanto tempo pode ser necessário que eu busque informações como essa, mas é importantíssimo que a gente tenha a guarda desses logs, né? Na parte de disponibilidade, o que a gente pode fazer? Principalmente a gente tem que pensar em questões de dualização do ambiente que a gente tem. Então, se eu tenho minha base de dados, que roda debaixo de um banco de dados, é importantíssimo, se eu preciso ter aqueles dados disponíveis em um esquema de 24 horas nos 7 dias, 24 por 7, é importantíssimo que eu tenha a dualização dessas bases e da infraestrutura toda que disponibiliza esses dados para quem precisa. A gente está falando dos servidores web, dos circuitos, né? Então é bom que você tenha pelo menos 2 links na internet, coisas como essa. E backup desses dados, né? A gente sabe que os incidentes podem vir, eles podem acontecer, então pode ser que eu perca uma base de dados minha. É importantíssimo então que eu tenha backup. E a gente fala aqui o backup 321, né? O que seria esse backup 321? Eu preciso ter pelo menos 3 cópias dos meus dados. Dentre essas cópias aí eu preciso ter pelo menos 2 tipos de mídia diferentes, porque normalmente as máquinas que leem essas mídias, elas são muito próprias. Você tem uma máquina que tem os discos, você tem uma máquina que consegue ler fitas, por exemplo. Se uma dessas máquinas entra em pane, por exemplo, eu só tenho backup em disco, por exemplo, eu não vou ter como recuperar os meus dados, né, se aquele tipo de máquina que eu tinha não está disponível. E pelo menos uma cópia off-site, né, fora do ambiente onde os meus dados existem, e preferencialmente também offline. Offline é aquele, assim, um ambiente de backup que não está conectado à minha rede, porque se estiver um atacante que entre na minha rede, ele vai inclusive conseguir destruir essa última cópia aqui que eu tenho. Então é importantíssimo a gente ter uma cópia de dados fora da rede, offline, para casos como esse. E aqui eu trouxe alguns casos reais, né, alguns incidentes que a gente já viu acontecer. Então, assim, um que eu acho que todo mundo aqui conhece, acho que foi em 2021, está aqui 2021, em janeiro, os CPFs de todos nós vazaram, né? E junto com os CPFs, alguns outros dados também, com certeza nome, né? Eu não sei exatamente que outros dados estavam lá, mas em janeiro de 2021 a gente teve um vazamento de 223 milhões de números de CPF. Outra vez, esse foi um pouquinho mais antigo, isso foi em dezembro de 2020, teve também um caso em que no Ministério da Saúde vazaram os dados de 243 milhões de brasileiros na internet. Aqui, isso aqui talvez seja até um pouco mais sensível, porque vocês provavelmente têm dados de saúde ali, né? E eu trouxe um dado aqui um pouco mais novo, né? Recentemente agora, isso foi desse mês de abril, em que hackers eles se passaram por agentes da lei aí para conseguir roubar dados da Apple e do Meta, que no caso é o Facebook, né? Então, vocês verem que assim, os dados pessoais da gente valem tanto que os hackers hoje em dia até fazem artifícios como esse aqui, se passar por agentes da lei para conseguirem dados. E para que eles querem esses dados aqui? Principalmente para que eles consigam informações que permitam a eles terem acesso a ambientes onde a gente tem a conta. Pode ser ambiente bancário, ambiente corporativo,
né? Então eles usam esses dados aqui para traçarem perfis da gente. Muitas vezes tem senhas aqui que vazam também, né? E caso já vaze a senha, então aí o acesso é quase que certo, né? Então é principalmente para isso que eles querem esses dados. Mas eles ficam somente com esses dados brutos que vieram ali. Infelizmente não. O que o pessoal faz hoje em dia, né? Eles combinam vazamentos diferentes em uma mesma base de dados. Então é muito provável que aqueles casos que a gente viu aqui antes, os CPFs e a saúde, esses dados hoje em dia já tenham sido combinados em uma única base de dados, e essa base de dados esteja sendo vendida aí nos meandros da Deep Web, Dark Web, para os mais diversos fins. Esse caso que eu aqui trago é um caso que a gente já viu, de uma base, assim, a gente não sabe o quão extensa ela é, mas para que vocês tenham uma ideia de quais são os tipos de dados que essa base tem. São de vários campos, tá? Eu trouxe aqui alguns. Então, claro que tem dados como nome, telefone, endereço, a nossa renda, quais são os veículos que a gente tem, quem são os parentes da gente, dados de imposto de renda. Passando a próxima tela aqui, os interesses que a gente tem também fazem parte dessa mesma base de dados, tá? Então eles guardam lá se a gente gosta de games online, se a gente gosta de cinema, se a gente tem um perfil de luxo ou não, se a gente é investidor ou não. Isso tudo fica em uma mesma base de dados que consolida dados que vieram de várias fontes diferentes, tá? Então isso é feito hoje em dia e é vendido nos meandros aí obscuros da web, né? Eu trouxe um dado aqui que tem bastante a ver com o nosso mundo ainda, esse a gente viu agora tem pouco tempo, né? A gente sabe que hoje em dia com o Pix, muita gente pede para os outros, né? Manda para mim um dinheirinho via Pix, aí já passa o CPF, né? De posse disso daí, e provavelmente dessas bases de dados que a gente viu, tem pessoas que hoje em dia dizem assim: pede Pix para mim que eu te cadastro como mesário voluntário. Entendeu? Então a pessoa está ali, né, não sabe de nada, pediu um Pix, daqui a uns meses vai ver que ela vai estar sendo chamada para que atue como um mesário nas eleições da gente. Isso é fato, tá? Isso foi um Twitter aqui de dezembro de 2021. Integridade, esse aqui é aquele caso que eu falei um pouco mais cedo, né? Aqui em novembro de 2021, a gente teve um caso em que, pelo que eu me lembro de ter visto, acho que foi o estagiário, tinha acesso aos cadastros do iFood, né? E aí o que essa pessoa fez? Alterou os nomes das coisas que tinham lá, os restaurantes, os pratos e tal, e foi colocando o nome de políticos, os nomes que quis, né? Então você pega uma grande marca como o iFood, por exemplo, que não fez os controles de acesso à base de dados que eles têm internos, aí uma pessoa não autorizada teve a possibilidade de mexer nesses dados. Eu não achei nenhum exemplo como esse aqui de dado pessoal, mas é muito simples que a gente pense em uma coisa como essa, né? Num ambiente que a gente tem aqui, por exemplo, caso mudem os locais onde a gente vota, por exemplo, né? Uma pessoa que não deveria ter acesso a esse campo, a esse dado, e por uma falha qualquer venha ter acesso. E pode colocar as pessoas todas, por exemplo, para que votem distantes da casa deles, né? E no dia das eleições você vai votar e de repente percebe que você não vota mais aonde era antes, por exemplo. Isso é um tipo de ataque possível, né? E eu trago aqui outros casos que têm a ver com disponibilidade, né? Eu trago casos de exemplos vários aqui para que a gente veja os riscos que a gente corre, né? Então, a gente quando fala em nuvem, por exemplo, muita gente assume que quando a gente armazena os sistemas da gente em nuvem, eles estejam seguros, por exemplo. Esse aqui foi um caso que houve, não me lembro se foi em 2020 ou 2021, mas um provedor de nuvem francês, o maior provedor de nuvem de lá. O segredo dele
o data center deles pegou fogo e eles não tinham espelhamento disso. Tá? Então, muitas empresas, por exemplo, só tinham os ambientes deles, os sites web, os dados, hospedados nessa nuvem aqui, que pegou fogo. Tá? Então, muitas empresas perderam todos os dados que tinham. Tá? E por quê? Porque não tinham uma cópia desses dados no ambiente próprio ou num outro ambiente de nuvem. Então, isso aqui tem uma relação com aquilo que a gente falou sobre dualização. Né? É sempre bom você ter pelo menos duas instâncias daqueles seus dados mais críticos. A gente teve aquele caso do SUS, né? Isso aí acho que todos se lembram, por conta de um ataque hacker também. O Conect SUS ficou fora do ar durante vários dias. Né? E eu trouxe um caso um pouco mais antigo aqui ainda, que é o caso das Torres Gêmeas. Né? Nas Torres Gêmeas, por exemplo, naquela época já se tinha várias empresas que tinham a consciência de que tinham que ter seus dados dualizados, espelhados, né? Mas muitas empresas tinham o ambiente principal em uma das torres e o outro ambiente na outra torre. Então, como as duas torres foram alvo do mesmo ataque, algumas empresas simplesmente desapareceram porque não tinham mais acesso aos seus próprios dados. Tá? Então, isso aqui traz uma coisa que é o seguinte: sempre que a gente pensar em dualização, né, em onde eu vou guardar cópias distintas dos meus dados, eu preciso buscar que esses ambientes não estejam expostos aos mesmos riscos. E se um certo risco ocorre e ele afeta as duas instâncias, eu vou perder as minhas duas instâncias também. Eu não trouxe dados, não trouxe casos aqui de uns tribunais que tenham sido alvo de coisas como essa, porque eles não são casos que se vinculem de forma tão direta a LGPD, mas a gente sabe que os tribunais também têm sido alvo de ataque, né? Então a gente teve o caso do STJ, TRF3, que acho que está fora do ar ainda, enfim, houve outros aí que a gente sabe que foram bastante danosos e a gente tem que estar bastante ciente disso, porque efetivamente nós somos alvo também, especialmente nesse ano agora, né, de eleições. Bom, em face disso tudo, quais são as ações que estão em curso aqui para que a gente enfrente isso, né? O TSE, junto com os colegas de uns PRS, desenvolveu uma estratégia nacional de cibersegurança, né? Para que todos os órgãos do TSE e os TRS sigam. A estratégia ela é composta por 5 eixos. Os 5 eixos são esses que estão aqui. Um trata sobre pessoas, né? Basicamente, quais são as composições mínimas das equipes que cada órgão precisa ter para que trate do assunto de segurança. As políticas, né? Que é aquela questão que eu trouxe aqui, que as políticas criam cultura, né? Então a gente está com esforços conjuntos aí para que a gente crie um conjunto de políticas válidas para todos os órgãos. As ferramentas, né? Ferramentas são coisas que a gente precisa ter. Eu falei mais cedo aqui sobre firewall, antivírus, etc. O conjunto dos nossos órgãos aqui precisa ter as ferramentas parecidas e semelhantes para que tratem do mesmo tipo de risco. Serviços também, então a gente está com um TR em curso aí para que a gente contrate serviços nacionais de cibersegurança para o conjunto do TSE e os TRS, e o eixo 5, que é a ação de conscientização, que é aquilo que eu falei, né? A gente fazer com que as pessoas tenham percepção dos riscos, aprendam os comportamentos seguros e coisas nesse nível. A gente também, em conjunto com os TRS, escreveu um documento que define a arquitetura de cibersegurança. Então aqui a gente define quais são as ferramentas mínimas e algumas outras coisas sobre pessoas e processo também, que minimamente esse conjunto de órgãos tem que ter. E a partir disso daqui a gente está então agora tocando aquisições conjuntas. Então a gente fez subgrupos, né? São grupos de tipicamente 3 órgãos, né? Normalmente os TRS, para que conduzam uma aquisição
de um componente da arquitetura que está aqui, de maneira tal que a gente gere uma ata de preços para que todos os órgãos TSE e TRS possam comprar as ferramentas definidas na arquitetura. De capacitação, a gente definiu também um documento que é uma estratégia que define o seguinte: eu tenho uns públicos-alvo próprios dentro do nosso corpo aqui funcional, né? Então a gente começa desde cursos que têm que ser dados para todos, até cursos que têm que ser dados para magistrados, cursos que têm que ser dados para as equipes técnicas de TI. Então a gente definiu esses públicos e vários níveis de curso para esses públicos também, onde a gente define trilhas de cursos ali, então, desde o nível básico até o nível mais especializado. E uma coisa que a gente fez há um certo tempo já, a gente, para quem queira, depois a gente pode ver se passa para as consultas, né? O documento foi feito principalmente pelo Juarez, que está aqui, ele esteve à frente disso. São 8 passos que têm que ser feitos pelo seu órgão em segurança antes que você pense em LGPD. Esse documento foi feito há um certo tempo já e está pronto aí para que todos consultem caso queiram. Então essas são as ações que estão em curso. Eu espero que eu tenha passado um painel interessante aí dessa mesclagem entre esses dois assuntos, né? E caso tenham perguntas e dúvidas, estamos aqui, e o meu contato está aí na tela também, caso tenham perguntas posteriores. Eu gostaria de agradecer aqui a palestra do Dr. Carlos Eduardo, que de forma muito técnica, né, nos trouxe primeiro uma realidade bastante técnica da informática hoje, que para muitos de nós é imperceptível, né? Depois ele nos trouxe ao mundo real, e aí nós criamos um certo terror, né? Todos nós sabemos que nossos dados podem ser tão importantes, como disse o Bruno antes aqui, é o novo petróleo, né? Que se pode fazer tantas coisas indevidas, né? Com os nossos dados, mas também nos aliviou ao saber que, dentro da forma democrática, o TSE tem trabalhado bastante com essa preocupação de cyberataques e tudo isso nas eleições. Eu gostaria então, assim, antes das perguntas, mesmo fazer uma pergunta, doutor Davi, se me é permitido, a respeito, Carlos Eduardo, que é um interesse público geral, a respeito, nós sabemos que hoje as eleições foram influenciadas de alguma maneira em vários países do mundo, no aspecto, os sistemas de votos, de apuração de votos, de captação dos votos, também foram questionados desde a eleição de Donald Trump dos Estados Unidos, como na eleição do Brasil de 2018 e posteriormente, né? E eu queria saber aqui do senhor, se o senhor pode nos trazer aqui quais são os esforços. E já se falou também num ataque hacker nas eleições passadas no Brasil, né? Tudo isso tem um contexto de demonstrar a insegurança do sistema político e uma guerra cibernética. Porque, na verdade, há uma guerra cibernética. Nós estamos vendo aí na Ucrânia que a guerra cibernética é tão importante quanto a guerra no próprio campo, física, né? Infelizmente. Então, gostaria de passar essa bola, o senhor aqui, para ver se a gente consegue entender melhor essa parte. Tá, ok. Essa pergunta é uma pergunta interessante, bastante ampla também, porque ela toca aí em vários aspectos de um mesmo assunto, vamos colocar assim, né? Então, quando a gente pensa na época do Trump, o que aconteceu ali, né? A gente está falando, sobretudo, sobre o que se conhece hoje como campanha de desinformação, que basicamente é a mesma coisa que houve no Brexit, que foi comentado ontem por alguém aqui, não sei. Mas, enfim, a partir do uso de dados pessoais que permitem que interessados montem perfis da gente e a partir desses perfis escolham alguns públicos para quem eles queiram enviar informações específicas para aquele público, né? Isso seja possível. É o que a gente chama hoje de microtargeting, né? Ou coisas parecidas com isso. Então, assim, essa questão de desinformação, o TSE tem visto, existe um núcleo próprio para isso lá,
que tem uma estratégia escrita sobre como isso vai ser, já está sendo aí cuidado, né? Tanto é que a gente tem visto na mídia todos esses acordos que o TSE tem feito com essas grandes redes, com o WhatsApp, com o Twitter, com o Telegram, agora a gente conseguiu acessar, né? Então o TSE tem feito um esforço grande para combater esses esforços de desinformação. Isso trata essa questão que a gente conversou sobre o que houve com o Trump ali na época. Quanto aos ataques em si, o TSE tem feito, o TSE junto com os TRS sempre, né, tem feito um esforço grande aí para que a gente torne os sistemas da gente todos mais seguros, através dessas várias ações que a gente viu aqui, e ações mais internas também que a gente não falou, mas a gente tem aí checado de forma contínua quais são as falhas de configuração que existem, que a gente possa ter dentro dos ambientes da gente, e a gente as corrige de forma proativa, bastante rápida até. O ataque que o senhor falou que a gente teve em 2020 foi um ataque do tipo de excesso de tráfego direcionado ao ambiente da gente, tendo como finalidade tornar indisponível o nosso site, por exemplo, e tem as páginas, por exemplo, onde os dados seriam disponibilizados para o público, né? Naquele ano a gente já tinha as medidas que se precisava ter para a gente combater isso, né? Tanto é que a gente ficou esse ataque aí, que era para ter sido um ataque de grande monta, durou minutos contra a gente ali, né? O impacto foi muito pequeno por conta disso. E outra coisa importantíssima que a gente precisa falar e frisar bastante é o fato de que as nossas urnas são urnas offline, né? Elas não têm nenhuma conexão com o mundo externo de forma nenhuma. Então não existem ataques possíveis via rede, via Bluetooth, via Wi-Fi, nada disso, né? Porque a nossa urna ela funciona como uma geladeira. A gente não tem medo que um hacker ataque o nosso freezer, por exemplo, mas porque ele não fala com o mundo externo. E as urnas, elas se comportam da mesma forma. Além disso, a gente tem assim, uma série de pontos de auditorias que permitem a gente perceber se houve algum problema em diversas das etapas que a gente tem para que a gente colete os votos, transmita os votos e some esses votos, né? Então isso tudo está em prática, está em curso. E segurança, sim, realmente é uma coisa que é um esforço contínuo. A gente nunca pode dizer assim, estou seguro, parei por aqui. Não existe, né? É contínuo, e a gente tem feito isso aí sobre os ambientes da gente de TI, para que a gente não seja vítima de ataques que funcionem. Porque a gente sabe que por mais que eles não cheguem nas urnas e os dados das urnas sejam salvos, estejam direitinho ali guardados, um ataque como esse, ele mancha a imagem dos nossos órgãos, né? E uma vez que você faz isso, você coloca em xeque se as urnas realmente são seguras ou não. Então a gente é muito ciente desse risco que a gente corre, e a gente tem feito o máximo para que a gente não seja alvo de ataques como esse. Muito obrigado, foi excelente a sua resposta. Queria deixar aberto aí ainda para se a plateia tem alguma indagação. Bom dia a todos, bom dia, Carlos. Primeiro, parabenizá-lo aí pela excelente palestra. Obrigado. Carlos, eu não sou da área da TI, certo? Mas assim, eu tenho bastante curiosidade em relação a essa área de segurança da informação. Já que a gente está falando em ataques, né? São duas perguntas, na verdade. A primeira é quais são os ataques mais comuns que vocês costumam registrar, tá, no TSE. Você falou de excesso de acesso, né, ao mesmo tempo simultâneo. Acredito que deve existir alguma coisa com aquele de negação de serviços aí, né? E não sei se tem alguma coisa a ver também com banco de dados, né? Se você pudesse exemplificar os mais comuns e a frequência também desses ataques, eles são diários, ou semanais, ou mensais,
ou se acontece mais em períodos de pico, né, com a aproximação das eleições. E depois, se vocês têm detectado esse acesso, essa tentativa indevida de alguma plataforma, de algum sistema, de alguma área administrativa dentro de algum sistema de vocês, qual a providência que o TSE adota, se abre esse inquérito nesse sentido para localizar aquele infrator, aqueles infratores. E a minha segunda pergunta é sobre a urna. Atualmente, qual o sistema operacional utilizado na urna eletrônica? Só isso. Ok. Deixa eu ver se eu... Só isso é muita coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo falar sobre todos os tópicos que você perguntou aqui. Primeiro, vamos começar da frequência de ataque, né? Eu vou falar sobre isso primeiro, porque isso é uma coisa que não vale só para a gente, para o TSE, vale para qualquer empresa ou órgão público que esteja conectado à internet. Os ataques, eles são diários, todos os dias, todas as horas, todo mundo sofre ataque, todo mundo, tá? Se você pegar uma máquina sua, por exemplo, pessoal, colocar disponível, exposta para o mundo externo, na internet, em poucos instantes você vai ver ali que a sua máquina vai ser alvo de ataques. Tá? Então isso vale para a gente, para qualquer entidade que ligue sua rede nessa rede mundial. Então a gente pega isso, a gente tem as ferramentas da segurança de borda, né, que geram para a gente os alertas sobre isso. Então a gente vê umas tentativas de ataque, claro, todos os dias. Até aqui a gente tem escapado delas todas, né? E sim, a gente, para aquelas que são mais graves, a gente reporta esses ataques para a PF, a gente pede para que eles instaurem inquéritos, né, coisas como essa, para que a gente busque desencorajar comportamentos parecidos com esses, né? Quanto aos tipos de ataque, tipicamente o que a gente mais tem visto agora são umas tentativas de conseguir descobrir umas interfaces para a gestão dos ambientes internos da gente, né? A gente viu no passado recente aí agora que diversos órgãos públicos que tinham ambientes em nuvem, por exemplo, tiveram as contas desses sistemas de acesso a gestão dos ambientes em nuvem deles vazados para terceiros, né? E os ataques foram feitos dessa forma. Então, os casos que a gente mais tem pego ali são casos como esse, são pessoas buscando achar brechas parecidas com essas para entrarem nos nossos ativos, né? E agora, além disso, o tipo de ataque mais comum que a gente tem visto na praça como um todo hoje em dia é, infelizmente, ataque do tipo ransomware, em que os atacantes cifram seus dados todos, né, exportam esses dados para eles ainda. Então, você deixa de ter acesso aos seus dados, porque você só pode decifrá-los caso você conheça a chave de acesso, que tipicamente eles não te dão, eles pedem dinheiro por isso, né? Daí esse nome de ataque, né? Ransomware. E ransomware vem de resgate, né? Tipicamente, então, eles pedem que você pague por essa chave, ao mesmo tempo eles guardam cópias dos seus dados. Então, eles te ameaçam também de divulgação de dados que deveriam ser só internos, né? E a gente tem visto grandes empresas, inclusive, que têm sido vítimas de ataques como esse. A gente viu até parceiros não sei lá se foi da Apple, mas acho que foi da Apple, né? Uma parceria da Apple que foi vítima de ataque como esse, tiveram acesso a planos de projetos de hardware, de software novos e tal. Então, isso é uma questão que afeta o mundo inteiro, né? Com relação à urna, eu não sei se eu passei por todos os tópicos, tá? Foram muitos, mas com relação à urna, ela hoje em dia roda um Linux especializado, escrito pelo nosso próprio time interno lá, tá? Ele tem o nome dele, é Wenux, tá? Então ele é um kernel do Linux mais simples do que o kernel comum que a gente vê nas máquinas pessoais, por exemplo, mas ele é escrito dessa forma.
A urna hoje roda sobre uma versão de Linux específica do TSE. Não sei se eu passei por todos os tópicos, se eu esqueci de algum, se quiser perguntar de novo. Eu acho que nós precisamos hoje de quase um vocabulário da tradução simultânea de todos esses dados, né? E essas informações precisas. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Como é que nós estamos no nosso tempo?